Tararã, tararã. O sonho de casar, trocar alianças, fazer aquele cerimonial onde a gente se une a alguém que tem um valor muito especial no coração. Quanto disso a gente vive por condicionamento, o quanto isso é realmente uma escolha consciente, o quanto é preservar uma tradição por conta da nossa necessidade de pertencimento. Então hoje a gente está aqui para refletir com vocês sobre o que é esse real sentido de casar, o que isso agrega, o que isso complica e como buscadores de relações sustentáveis, saudáveis, o que a gente traz de reflexões, né, Alex? Casar é a solução, né? A gente estuda, trabalha, né? Recebemos muitos clientes que vêm com questões de relacionamento e de casamento rompidos, difíceis, problemáticos, apegados demais, dependentes, opressivos. Tudo isso tem história, claro, de novo, sempre a gente fala isso, das relações anteriores. Se a gente vai imaginar o porquê que as pessoas se casavam, a gente entende que tem um sentido muito material e de segurança, segurança emocional, porque a vida, né, há poucas décadas atrás era um inferno, né? Olhem para sua família, né? E aí as pessoas precisavam se unir, algumas para fugir de um pai opressivo, agressivo, alcoólatra, né? Uma mãe que abandonava, uma vida rude, né? No sertão árido ou num país que estava em guerra, em convulsões. Então a gente ia para uma relação muitas vezes para tentar sobreviver e ter um alívio. E havia também aqueles acordos entre famílias, né? Então muitas regiões têm essas tradições, né? Nós que temos origem japonesa, vimos há pouco tempo atrás, né, o Miai, né, que era um casamento feito por acordos já desde criança, né? Então a criança de 10 anos já estava prometida para casar com alguém que ela nem sabia quem era. Mas isso também já vem de décadas, né, ou séculos atrás, que as famílias faziam acordos para juntar propriedades. Então o casamento, a princípio, ele é um acordo, ele não é essa ideia romântica, né, de casar e ser feliz para sempre, que a gente se apaixona, namora, noiva e casa. É importante a gente entender isso para perceber o quanto de expectativas irreais a gente projeta na ideia casamento. E por que a gente casa então, né? Como é que é isso, né? Eu vou falar um pouco de algo particular, algo que para mim foi um significado descoberto em reflexões, porque de fato assim eu não tinha uma imagem muito daquela coisa do casamento, da festa, da igreja e de tudo mais, mas eu desejava sim ter a minha família, era uma questão que para mim tinha um significado até por conta do modelo familiar da onde eu venho, muito tradicional. Então havia um desejo de, puxa, eu quero chegar nesse lugar de ter a família. Mas a expectativa em si, né, do morar junto, do dividir rotinas, do ir lá no cartório, para mim não era um sonho. Eu sei que tem muitas questões que transformam a nossa vida pela formalização, né? Isso foi um processo que nós dois vivemos. A gente teve um período no início do namoro de experimentar o morar juntos e foi uma fase de ajustes, de alinhamento e que confirmou que a gente estava funcionando muito bem como casal. Então a consequência que depois veio com assumir a relação e casar veio particularmente de uma demanda minha. Nós dois já tínhamos relações anteriores que terminaram por um desgaste natural aí de tempo, de incompatibilidades, mas tínhamos o desejo, né, de encontrar uma nova possibilidade de comunhão, de caminhar juntos e de parceria. E aí, quando eu trouxe para Alex, né, essa minha vontade de formalizar e ter família, até por conta do meu histórico, né, todos muito da área jurídica, né, então assim, como que eu não ia formalizar uma história, né, o meu senso de pertencimento chamou aí, né. E foi um movimento muito bonito que derivou a partir da formalização. A gente não fez um casamento nos moldes tradicionais, cristãos, católicos, mas a gente ritualizou
elo de união com muito significado e que nos conectou num lugar diferente daquilo que a gente vivia enquanto dois companheiros que convivem, né, que colaboram numa rotina comum. E aí o significado dessa família ganhou uma possibilidade muito bonita e muito nova dentro de mim, porque a gente foi além do formal e me expandiu em vários sentidos daquilo que eu fui descobrindo nessa ideia de compartilhar a vida a dois. Nós não fomos naquele protocolo da lua de mel, depois filhos, a gente foi vivendo muito a nossa maneira de validar essa comunhão como um casal, né? Estamos crescendo, já estamos aí há 10 anos juntos, e eu acho que a projeção, né, a motivação que cada pessoa traz sobre casamento, ela precisa ser muito consciente. A gente precisa se questionar profundamente. Será que eu estou honrando apenas uma tradição? Eu quero casar porque meus pais já estão idosos, e se eu não cumprir com esse papel, se eu não for mãe, não trouxer filhos, é como se eu descumprisse com uma expectativa e deixasse, né, uma falha nesse legado familiar. É um sonho de menina o vestir-se de branco, o ser recebida com o brilhante, né, o anel de compromisso do noivado, né? Veja como tem imagens que trazem muito de sonhos do passado para o significado do casamento. E para o masculino, com certeza, também tem muitos significados, esse lugar do vou pedir a palavra, né? Vou pedir ao pai da noiva a autorização. Vou tomar posse dela, né? É uma tradição muito arcaica, né? Que traz muito desse sentido de posse, com certeza. E quantos casamentos, né? Eu vim já de um casamento anterior, a Lu não teve um casamento formal, e eu queria dizer, né? Quantos casamentos eles são feitos também no susto, eles são feitos na obrigação, né? Que foi o meu caso. Casei com uma estrangeira que uma das formas para ela poder se legalizar no país era através do casamento. Paralelo a isso, ela engravidou, então juntou uma coisa com a outra e acabamos formalizando, mas não foi uma escolha deliberada como ocorreu entre nós, né? Foi algo que tinha que acontecer. Sim. Nós dois não estávamos preparados, estávamos numa fase de vida difícil, financeira, a relação não estava ajustada e de alguma forma nunca esteve tão ajustada, a gente foi levando, né? E quantos casais, né, tem que casar porque engravidou, né? Antigamente era muito comum, né? Hoje as pessoas ainda conseguem cair fora, mas antigamente, né, famílias mais tradicionais, engravidou, casou, às vezes teve uma relação sexual, tem que casar, né? E aí a gente traz para dentro de uma convivência a dois um monte de mágoas, de dores, de desejos não realizados. Puxa, mas eu estava apaixonado por outra mulher, eu não queria casar com ela, ou vice-versa. É isso a gente tem que entender, né? Qual que é a minha expectativa dentro do casamento? Se você já casou, se pergunte, o que eu estou querendo preencher com esse contrato? Porque, ok, a gente tem necessidades financeiras, a gente tem necessidades emocionais, a gente quer cumprir regras familiares, mesmo que às vezes a gente não concorde. A gente tem medo às vezes da separação porque tem filhos para cuidar ou tem, né, a dificuldade financeira se for separar. Criamos um patrimônio, estamos criando, tudo isso envolve o contrato. Casamento, então, ele vai provocar muito além da paixão, muito além, né, daquele sonho de criança de estar bem ao lado de outra pessoa. A gente vai ser chamado para o lado adulto. Eu tenho dinheiro, não tenho, eu tenho integridade emocional, não tenho, eu estou seguindo minha família sem querer ou não, eu estou só cumprindo o papel social, eu posso não querer casar, eu posso me divorciar, né? Tudo isso está envolvido na palavra casamento. E do ponto de vista sistêmico, né, a gente busca muito preservar tradições para aquela sensação de que eu faço parte, eu faço como vocês, portanto eu pertenço.
E aí a gente entende, né, que a união consagrada, ela também faz a conexão dos dois sistemas familiares, de todo o repertório de relações anteriores que cada um viveu e, portanto, o vínculo que se estabelece após a formalização da união ali, né, seja no ritual alternativo ou no cartório, ela é a consumação de que agora o nosso novo sistema, né, a gente expande as nossas origens através desse lugar novo que estamos estabelecendo. E vai vir coisas boas desses legados que cada um traz, mas também vão vir muitos aprendizados. E são comuns os casos que eu já pude testemunhar de que a partir da formalização do agora temos uma relação séria, agora ele é meu marido, agora ela é a mãe dos meus filhos, que isso tudo traz uma sucessão de questões mal resolvidas do passado familiar que parece que transformam aquela convivência que até então estava acontecendo com leveza, com amistosidade. Então, quando a gente questiona com vocês, né, casar é a solução, é justamente para deixar essa perguntinha reticente, né? Se estamos nos alinhando como casal, qual é a motivação da gente dar esse passo além? A gente está disponível para olhar para a direção, para o propósito de cura, de evolução, de ajustes que, como feminino e masculino convivendo, isso tudo tem a nos desafiar em que direção? Quando a gente vai por esse ponto de vista, eu acho que a gente assina papel, a gente ritualiza com muito mais verdade e integridade, porque não vai ser só um caminho florido, vão vir muitos altos e baixos, é natural e normal, teremos que redescobrir a paixão, a sexualidade, a forma de olhar para outra pessoa, respeitando e incluindo as suas diferenças várias e várias vezes ao longo das etapas de uma relação que perdura. Então, ficamos com essa reflexão aqui, né? O que quero te complementar mais uma coisa, né? Como nós falamos que casamento é algo pré-estabelecido, você também precisa, como adulto, aprender a virar a chavinha e perceber quais regras desse contrato eu não preciso seguir mais. Porque a Lu disse, né, o casamento ele é também um caminho de amor, né, de compartilhar uma vida a dois, de crescimento conjunto, de preservação, né, do nosso sistema familiar, mas às vezes os moldes antigos não me servem. Então eu devo buscar uma forma para mim e para o meu companheiro, para minha companheira, que fique bom para os dois e que a gente possa prosseguir crescendo juntos. Então perceba, casamento pode ser algum tipo de solução, mas não exatamente do jeito que está gravado na nossa cabeça, na cabeça da outra pessoa. A gente vai ter que aprender a construir como que é o nosso casamento. É isso aí. Então, depois comente conosco se você está numa relação, assumiu, já descasou, quer muito casar, como é que é essa questão das imagens sobre casamento para vocês. Seguimos aqui nas trocas por relações mais saudáveis. Abraços.